uma construtora com 32 anos de história, que teve seu início em meados de 91, começando com imóveis de pequeno porte e que hoje, com o know-how, possibilita construções de grande porte, uma das maiores construtoras da nossa cidade. Estamos falando da Juruena Construções. Então gostaríamos de agradecer a Carmen por estar aqui, a Cristina também. E eu gostaria de começar a fazer a primeira pergunta para Carmen. Como é que foi, onde é que tu nasceu, tu é natural da onde? E como é que foi a tua infância até chegar no momento que tu começou a construir os primeiros duplex? Eu nasci em Santa Cruz, mas até os 18, 20 anos eu fui criado em Veracruz. Eu trabalhava nas férias já desde os 13 anos. Meu pai tinha uma pequena indústria. Hoje seria até trabalho infantil, né? É, E depois eu cursei letras em Porto Alegre. Trabalhei 15 anos como professora do estado, era concursada. Me exonerei quando a Cristina nasceu. E aí nós já tínhamos a empresa há 5 anos. E hoje ela já tem 32 anos. Sempre trabalhei em casa, nunca tive escritório físico, até em função da Cintia e da Cristina, porque eu podia fazer um horário que eu me adaptava melhor. Obviamente que hoje é tudo mais fácil, porque tu não precisa ir em banco todo dia, como naquela época. tudo Trava o via celular. dinheiro, tu ia lá pagar, tu tinha que ir no banco para pegar os extratos, era tudo com fax, assim, o pessoal não consegue se imaginar como era antigamente. Sim, Porque fila de banco não tinha senha, tu às vezes tu ia para uma fila, daí tu achava que a outra estava menor, e tu voltava para maior, e assim foi indo. Então eu acho assim que para os últimos anos, com toda essa inovação tecnológica, para nós ficou muito melhor, porque eu vou no banco uma ou duas vezes por mês e o resto se resolve tudo diretamente celular. pagamentos no celular. E eu procurei acompanhar a evolução desde o início, porque quem não acompanha fica perdendo, depois não consegue mais. Sim. Fica para trás. E Exatamente. como é que foi o início na construção, nesses últimos, enquanto tu estava como professor, como é que foi o início lá 32 anos atrás? Como é que deu a ideia de vocês começar a empreender na construção civil? Como é que veio isso na cabeça de vocês? Já tinha alguém que construía na família? Ou foi um interesse em comum de vocês dois? Não tinha ninguém que construía na família. Meu pai tinha um ou dois imóveis alugados que ele sempre achava que a pessoa tinha que ter para quando ficasse idoso, porque a gente vê que com a contribuição do INSS não é possível tu viver. Tu acha que tu vai guardar, mas tu não guarda. Não pega. E o imóvel, aquele que tu compra mensalmente pagando, tu sabes que tu tem aquele compromisso, que tu não vai gastar aquele Sim. dinheiro. Então é a mesma coisa, as pessoas compram um carro também 60 vezes, compram um apartamento, e nós temos vários clientes que estão comprando já a quarta, quinta unidade, que para nós é uma satisfação. A pessoa volta e compra de novo. Então, se diria que as pessoas estão fazendo um pequeno pé de meia. Construindo o patrimônio delas ali. Exatamente. Que legal. E o início de vocês foi na construção de duplex daí, Carmen, quando começaram? Sim, a gente começou. Primeiro a gente fez um prédio ali na Bartolomé, pequeno. Depois a gente fez vários duplex, inclusive tem um até hoje ali perto da Gruta dos Índios. E o duplex também, e agora ele se tornou muito caro em função dos terrenos, só pode pôr quatro, três ou quatro unidades. Então, por isso que eu acho que estão sendo pouco construídos. Sim. Os índices e aquela questão da Mas, acessibilidade, né, mudou muito. mas acontece sim que a pessoa que tem um duplex, se ele não está alugado, a pessoa não tem despesa. Ele só vai pagar o IPTU e nada mais, Não tem despesa fixa, né? né, de condomínio. Essa é a vantagem. E no começo já era feito para venda ou era feito para vocês? Como é que vocês faziam isso? Não existia Não, quase permuta naquela época ou tinha ainda? já tinha Já tinha. permuta, já tinha. Era um pouco diferente os cenários de. É, mas existia, mas bem menos, né? Porque no duplex nunca foi assim tão barato como um apartamento, né? Que legal, é Mas isso aí mesmo. vocês não tinham ainda a construtora Tinha Juruena construtora desde... antes dos duplex. Não, quando se começou a construir, logo tinha construtora. Olha aí Uhum. que legal. E aí quem tocava? O Era, Zé. não era mais comigo, porque o Zé que trabalhava na prefeitura, né? Então era eu que mais tocava. É melhor tá na Mas, mão. mas é que o duplex é diferente, né? Naquela época não tinha todos os gastos que você tem hoje, de ter alarme ligado, no caso de a parte trabalhista, de exames há 32 anos atrás, ninguém te pediu audiometria com pedreiro,
Hoje tem Então, muita coisa diferente, né? são vários gastos que não tinha, tu não precisava ficar gastando para fazer propaganda, Sim. entende? Tinha poucas imobiliárias fortes que pegavam e vendiam o teu produto. Com a confiança em vocês. É Exatamente. isso aí. E quando é que foi que virou a chave pra vocês pra fazer empreendimento de grande porte? Tipo assim, ó, agora vamos fazer um prédio inteiro, uma coisa maior. Ah, Como é que deu esse clique pra vocês da coragem disso dele? isso deve fazer já uns 20 anos, porque aqueles dois que tem na Marechal Deodoro, perto da Rádio Santa Cruz, do lado esquerdo, foram no início. Depois tem vários Na na frente da Augusto Unirim, né? Spengler. É, ali tem dois. 2 prédios. Até poucos dias uma moça queria botar à venda. Ela disse: Ah, nunca pensei que eu precisava vender aqui, agora eu tô botando. Aí eu fui me recordar, porque uma vez eu pedi pra listar os prédios que vocês já tinham feito. E aí a Cristina mandou o nome de todos, ó, foi feito esse em tal endereço. Isso. Tinha bastante, eu acho que foi. Nós fizemos ontem essa relação, né, Gabi? Uhum. Acho que davam 15 ou 16 prédios já entregues que a gente É que a recordou os gente nomes. também nunca fez muitas obras ao mesmo tempo, sabe? Sempre pé no chão. Sempre pé no chão para entregar e direitinho. Até porque envolve, querendo ou não, tu tem que estar 100% na obra. E tu tem esse controle muito Exatamente. próximo, né, Carmen? Tanto agora com a Cristina Cristina, estando junto na frente, dando um apoio a mais, mas toda a logística da obra de vocês é muito bem supervisionada, né? Cada sim, processo da etapa da obra é um diferencial de vocês. Até nós estávamos conversando antes do nosso podcast sobre a questão dos clientes ter essa percepção de que vocês sabem como foi o processo da obra, o pós-venda também. Muitas vezes tem, querendo ou não, um empreendimento sempre tem garantia, tem que ter um acionamento, um ajuste de abertura, uma porta, e às vezes os clientes têm a percepção da consultora que eles estão lidando depois que o produto foi entregue, de como a consultora solucionou a vida dele depois da entrega, né? tem que sempre, né? E aí vai disso de tu poder estar sabendo o que foi feito. Tem construtora que não Exatamente. sabe muitas vezes. O primeiro empreendimento que vocês fizeram depois dos duplex, depois desse começo, como é que foi, assim, o primeiro? Como é que vocês se sentiram? Como é que foi fazer um primeiro empreendimento de grande porte, assim, um prédio? Bem tranquilo. E qual prédio foi, cara? Ah, isso eu não me Não lembro. lembra? O Não, primeiro, o né? primeiro foi na Augusto Spengler, antes de fazer duplex. Já foi prédio, Ah, então na, já Foi na prédio, arrancada. Qual que foi? Lembra o nome? é Dom Luiz. Isso eu não me recordo. Lá perto da Flores da Cunha? Não, Passando Itapema? passando o Senai depois logo. Tá, na Bartolomé, então? Ah, Bartolomé. tá. Nossa, eu fiquei com Augusto Spengler, na Bartolomé, então. Eu acho que eu me lembro do prédio. Bartolomé. É bem. Mas na época ali era muito movimentada, né? Bom, Nós tínhamos até o último podcast, era com o Gilmar da Casa Nova. E o ele Gilmar nos é relatou muito que a Casa Nova tá onde é hoje, porque o fluxo das fumageiras na época era quase por todo ali. ali, aham. Então, o movimento daquela região era muito grande, os comércios buscavam ali. É, e hoje caiu, né? Como mudou a urbanização da cidade, né? Puxou muito pro centro, a fumageira saiu, foi pro distrito, então desenvolveu Arroio Grande, que talvez lá naquela época não tinha nada, né? Mudou totalmente as regiões de uma para outra. Como foi bom ter essas mudanças dos bairros, né? Muitos bairros desenvolvendo, por exemplo, Arroio Grande, que não tinha nada na época, por exemplo, passou a ser desenvolvido com o distrito industrial indo para lá. A Bartolomé teve essa regressão no desenvolvimento com a saída da fumageira. E, consequentemente, a cidade vai se urbanizando e vão se adaptando, né? Cada vez mais isso vai acontecendo, regrando as construções, organizando o crescimento da cidade da maneira certa. Tu nota que o pessoal prefere ficar no centro ou ir pra Verena, né? Tem muita essa demanda. Apesar Santo que o nosso Inácio, centro é Verena. grande, né? Então, por exemplo, eu acho que tem muito a explorar ainda no Goiás, tá? Que é um bairro muito próximo ao centro. Mas E eu noto que o Goiás já não é o preferido. Já não é o sabe, queridinho é, ainda, exatamente. tá? Mas eu acredito, Carmen, que ele não é o queridinho ainda, porque as moradias são muito antigas. Tá? Tem muita casa antiga, muito chalé que parou no tempo e não se desenvolveu. Mas a região é mais plana, próxima do centro, os terrenos são maiores. As ruas são bem mais largas. E se o município desenvolver plano diretor para ali, o índice vai ser bom. Em consequência, o Santo Inácio está se limitando na quantidade de obra, né? São poucos terrenos hoje na região que tu tem índice, que estão fora É, de zona de exatamente. deslizamento e tudo mais. Tu não consegue nem botar o número de boxes, né? Eles são muito Muito curtos. apertado, né? 35. Sim. E a gente também ficou curioso quando a gente fez a relação dos imóveis ali. Então, onde é que surgiu, como é que você surgiu com essa ideia de sempre usar, remeter o sol, o solar nos empreendimentos, o nome Os de nomes empreendimento, de dos onde é que lugares. veio Acho que essa é ideia? gosto. É gosto. É?
Não, Tinham várias obras ali, solar, Girassóis, Girassóis, solar da é, praça, solar. Encosta do Sol. Encosta do sempre Sol. remetendo ao sol. A gente pensou, vamos perguntar pra ela qual que foi a São alguns lugares. ideia. Playa del Carmen, né? Ah, Tem. tem também. Tem o Ilha dos Corais. São vários empreendimentos já entregues aí, já consolidados no nosso mercado imobiliário. Até naquela vez que tu mandou os nomes de todos, eu tenho gravado as fachadas de todos os prédios ali. Passei a tirar foto de um por um pra fazer um relatório. Tem o outro perto do shopping, perto tudo aí dos Corais, tem as lojas embaixo. Como é que é o nome? Ilha da Madeira? Não, Do lado do Pascoalini. Solar da Solar Pasqualini. Pasqualini. Solar Pasqualini. Solar Pasqualini. É, Uhum. tem o solar da praça, perto do hospital. Né, todos remetem a essa E uma característica questão que do eu sol. acho muito interessante de vocês é difícil de ver um apartamento disponível num prédio de vocês. Sim. Ah, é difícil de eu ver alguém revendendo. Quando entra no Ilha dos Corais, o mercado imobiliário todo já sabe, ó, tem um apartamento lá no Ilha dos Corais que tá à venda. Agora entrou um Solar Pasqualini, sabe que tem um ali, Cozumel. É o difícil Encosta tu do ver Sol revenda. tinha dois, foi vendido em um mês, né? Exato, então são pontuais as vendas nos empreendimentos de vocês de revenda. Então isso também demonstra que muitas vezes a rotatividade do cliente que compra de vocês ela é menor. Talvez ele preza mais pela qualidade, ele não queira se desfazer do imóvel que já é bom para tentar se aventurar num outro imóvel. É uma característica que eu, Pedro, noto nesses últimos 10 anos, que dificilmente entra um apartamento num prédio que vocês construíram à venda. Quando entra, ele já logo tem liquidez, tá? Mas o mercado inteiro sabe, ó, relembra que lá no Cozumel tem um apartamento à venda, lá no Encosta tem um à venda. Os corretores ligam às vezes, mas o apartamento já é segundo ou terceiro dono, eu não sei de quem é. Pra saber de quem é, Sim, sabe? de quem é, né? O Ilha dos Corais foi assim que a gente vendeu, né? Que tava à venda, não entrou nem em tabela. Disse, mas como é que tu sabe que é meu? Não, fiquei sabendo que é teu e tem um cliente aqui procurando. Eu tava lá em Gramado e a gente fechou o negócio lá de Gramado pra cá, né, Carmen? Sim. Com o Everton junto numa parceria. E nesses 32 anos, teve algum momento, assim, que a empresa teve algum desafio, alguma dificuldade, assim, que ficou, tipo, que vocês queiram não se distanciar disso, mas que marcou, bah, um dia a gente passou um perrenguezinho, sim, sim. Teve alguma história? Pra compartilhar. Acho que não. É, Que não. a gente sempre conversa muito com. Uma coisa que eu aprendi com o Auro da Estacas Brasil, que como podcast, às vezes tu incentiva muita gente, tem muita gente que é empreendedor que acha que o mundo dos negócios, da Ah, construção é não. mil maravilhas, né? Não, tem épocas, quando é mudança política, tu vende menos, né? Tu tem que ter um lastro pra tocando, né? Sim. Não pode. Que tu passa alguma necessidade, alguma coisa mais Não, isso corrida, né? não, isso não. O Auro sempre diz que eu preciso contar as histórias de insucesso pra botar as pessoas dentro da realidade, não só as de sucesso, a parte boa. Tem perrengue, tem tudo. É como tu contorna que te coloca no lugar onde é que tu tá, né? Mas eu acho que passou por várias mudanças nesses 32 anos, né, Com Carmen? De certeza. economia, de cenário, de tipologia da tua construção, o que que tu colocava num prédio que mudou pro outro, né? A planta, a distribuição, às vezes tu tinha alguém que priorizava um quarto grande que agora passou a priorizar uma sacada, uma churrasqueira. Com Tudo certeza. muda, Tudo né? muda, né? E teve algum empreendimento que vocês mais se orgulharam de ter feito? Tipo, ah, tal empreendimento foi O meu xodó. o xodó de vocês, que foi numa época, assim, que vocês estavam passando por algum momento que, bah, esse aqui... Aí eu acho que o Ilha dos Corais, né? Assim. E ele também no início, ele não foi super vendido, que foi também pegou uma troca de governo. Mas depois passou um ano. Deslanchou. Foi embora. Sim. Um prédio, eu acho que de tamanho ele é um dos maiores que vocês já fizeram, né? De altura e quantidade de apartamentos. É? É o Agora maior e agora é o o Porto 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 Real, né? Real vai ser o maior. E o Porto Real tem uma ajudinha a mais daí, né? Ah, total, né? Ela que tá Uma direto. ajuda a mais lá que eu acho que veio pra fortalecer 70, muito, né, Cristiano? 80% é com ela lá na obra. Eu até elogiei ela lá o dia que eu fui na obra, de como ela tem a coordenação legal com a equipe, de tu poder delegar funções dentro da obra, né? Isso é muito importante. Eu acho que no nosso meio da construção civil, vocês ter um vínculo forte com a equipe que tá lá na obra. Porque é eles que estão levando a qualidade de vocês na outra ponta, né? Não é Exatamente. vocês que estão lá sentando tijolo, então tu tem que ter Sim. a colaboração da tua equipe lá dentro pra dizer, cara, faz isso aqui, cuida do canteiro da obra, E nem sempre é fácil. te preocupa com a organização da obra, porque pode vir uma visita no final de semana, isso aqui tem que estar no lugar certo pra pessoa se encantar, tu faz parte do processo até o produto final. Isso é muito importante, né? Poder estar contando com eles assim, tu ter essa colaboração. Pra levar você,
Para levar na obra dia de chuva, dia de sol, tanto faz, tu acha? Se a pessoa está interessada, muda o tempo ou Se não? tiver interesse, no dia de chuva só tem a melhorar. Porque o que ela vai enxergar no dia de sol só vai ser melhor do que o dia de chuva, né? É verdade. E no dia de sol tudo encanta, né? A possibilidade é que ele vai voltar no dia de sol, vai vir lá, mas se o cara que sair no dia de chuva pra ir lá olhar, o cara tem muita vontade. É. E se ele gostar no dia de chuva, no de sol, só vai Fechar confirmar. dentro. Já pode ir com o contrato se ele voltar no dia de sol. E hoje, com a Cristina já tomando mais à frente da empresa em algumas questões, como é que foi pra ti tá passando essa responsabilidade pra ela, assim? Como é que é como mãe, assim, deixando ela começar a tocar os negócios? Como é que foi entre vocês, assim? Eu acho que o mais forte é com o meu marido, porque É. eu não vou na obra. Quem cuida da obra são os dois. Eu só Uhum. cuido financeiro. Os Eu, números é contigo, então. eu raramente vou na obra, só se às vezes os corretores querem que eu vá junto, vou apresentar, Uhum. mas eu não dou na obra, Não é a tua praia. não dou, e também no financeiro também pouco ele se envolve. Uhum. Então ficou bem separado, sabe? Que E eu foi acho que tranquilo pra ti, Cristiano? Como é que foi as missões no começo? É. Eu me formei, acho que foi 2 meses antes de iniciar a pandemia, ali em 2020. Janeiro de Uhum. 20, então, por aí. É. Isso, me formei em janeiro de 20 e em março começou a pandemia. Inclusive foi no Cozumel, a gente já estava com a obra rolando lá. Eu já estagiava, mas e sempre era acompanhada do pai. Sempre estava com ele, né? Ele mais à frente, eu mais auxiliando ele. E no que começou a pandemia, ele já. que o pai tem problema, né, de Ele tem saúde. asma, então ele procurava ficar mais em casa, né? E eu que comecei a ir mais na Direto. obra, comecei a ir sozinha, comecei a tomar a frente das coisas. Então ali começou a nossa transição. Não foi fácil no início, porque acho que era muita coisa. É bem diferente do que tu aprende na faculdade, né, Sim. para prática. Aprendi bem mais, digamos, nesse 1 ano ali, Na experiência, né? 2020, assim, aprendi muita coisa. Também essa questão de relação com pessoas, então, né, se relacionar com o pessoal dentro da obra foi um desafio bem grande para mim. Acho que ainda é um desafio, principalmente por eu ser mulher dentro do ambiente que só Sim. tem homens, né? Mas a transição começou ali. Por fim, foi um ponto bem positivo. Teu pai ter as limitações respiratórias, ser do grupo de risco. Ah, vamos agora, Cristiano, te vira lá Sim, então e vai me coordenando sim. esse É negócio que aí. ele Foi bem. teve trombose também, então não te deixou ele mais em E casa. nesse início, nesse 1 ano, era eu indo dia de semana e final de semana eu ia com ele pra eu Sem mais mostrar. gente lá. Sem ninguém lá. Então, daí eu mostrava pra ele falava, não, vamos fazer Pede isso pra ver aqui. isso aqui. Isso, então a gente decidia juntos, dava juntos e pra segunda-feira já, né, teve esse auxílio dele, né? Não foi. Legal. Foi guiado. Foi guiado, assim. Às Legal. vezes até a tardinha, né? Sim. Aham. É, querendo ou não, tinha que se prevenir, né? E tava todo mundo com medo, tudo Exato. muito incerto do que poderia acontecer, né? Mas pra Sim. ti foi positivo, então foi Sim, legal. sim. E qual é que é o maior desafio pra ti hoje que tu vê, assim, por trabalhar, tocar um negócio de família, assim, tem algum desafio que tu vê, aqui ainda precisa melhorar, ou aqui eu vejo que eu preciso me desenvolver mais em alguma questão interna da empresa? Por ser um negócio de família. É, E acho que às vezes também separar um pouco o família e o trabalho, né? Às vezes tá assuntos de trabalho, assuntos de família, conseguir separar um pouco isso, né? conseguirem jantar e não falar de empreendimento. A cara dela. Não é É. fácil. Porque às vezes tá estressado com alguma coisa de trabalho, daí tu acaba descontando em alguma coisa de família, né? Daí já fica magoado. Sim. E querendo ou Não não, acontece? a cobrança muda, né? Até porque vocês viveram momentos diferentes de cenários diferentes do que tá sendo hoje. Então, muitas vezes, o pai e a mãe vão pensar, porque é uma coisa que a gente falou nos outros podcasts, a cobrança quando tu tem a associação de uma empresa dentro da família, ó, tá assumindo tal responsabilidade ali dentro, que era a minha função. É o pai achar que o filho tem que passar por tudo aquilo que ele passou ali dentro. E muitas vezes o filho tem ferramentas que tornam o processo um pouco mais fácil
E aí entra naquela intermediação de conflito da aceitação do pai no novo e do filho de comprovar que a teoria dele funciona também, né? Eu acho que isso é Sim. muito diferente, é o processo muitas vezes que precisa ser maturado na família inteira. Não, e Sim. outra, 32 anos é um período que tem, que nem tu falou, ele pegou um período, ela tá pegando outro. Imagina, eu tenho 29, são mais tempo que a minha vida inteira. É isso É aí. Sim. muito tempo, né? Na obra, teve, né, coisas que eu aprendi na faculdade que eu fui mudando e, enfim, às vezes conversando com o pai, às vezes na conversa, às vezes insistindo, não, vamos fazer assim. Sim. E também não só com o pai, mas com a nossa equipe ali no canteiro de obras, né? Porque a gente tem funcionários nossos que estão desde, Desde o início. desde o início trabalhando com a Pra gente, né? aceitar as mudanças. Para aceitar Pra essas começar a mudanças. aceitar com uma coisa que tu pede pra ele fazer, né? Exato. Uma coisa é o teu Então, pai. então estão sendo desafios. É legal. Porque hoje em dia a gente quer sempre, busca sempre aprender, inovar, né? É isso E que eu ia perguntar, como é que tu tá conseguindo trazer essa visão mais, tipo assim, de buscar o conhecimento, mudar alguma tecnologia em obra? Tu consegue hoje levar novas tecnologias para a obra? É, Melhorar algum processo com a é, tecnologia, muitas vezes, ou ainda tem aquela questão. Até nós falamos com outras consultoras sobre o que enxergar do mercado no futuro, né? Que muitas coisas hoje, por exemplo, chega lá um vendedor de um revestimento ou de uma tecnologia para ti, que o cara diz, tem garantia de 10 anos. Beleza, mas tu tem um produto de 10 anos para me mostrar que ele segurou esses 10 anos? Exatamente. sim, Como é que é para sim. ti? Se tu consegue botar coisa nova na obra ou ainda segue o básico bem feito? É melhor o básico, bem O feito. básico bem feito ainda. Porque precisa ter essa comprovação, né? Sim. Nós estávamos até poucos dias falando com construção de casas, principalmente. E aí tá com um problema crônico em Santa Cruz de garagem de casa em condomínio fechado com gesso cartonado, uhum. tá? Porque nosso clima de umidade e cerração é contínuo o inverno inteiro. E Sim. aí não se contém o mofo e as bolhas de umidade nas garagens. Tranquilo, mas por que que não volta a ser a laje lá que nem era? Faz a laje crua, vai voltar a ser o processo. O estético passou a ser muito mais atrativo do que o funcional, né? Então vão ter que retroagir e voltar para o convencional bem feito. E eu acho que vocês em edifício é muito mais ainda, porque é muita coisa diferente, é PBCI, é escada, é porta contra incêndio, é acabamento, é material elétrico, Portanto, persiana automatizada, não vamos colocar, né? tudo diferente, né? Sim, é bastante coisa. Fala em automação do apartamento, aí tu precisa ter um responsável para te automatizar isso tudo, que a gente já tem uma demanda de mão de obra que muitas vezes tu não sabe a quem recorrer para isso funcionar direito, né? É, Ainda tem essas dificuldades de mão de obra. E o que que a empresa Juruena Construções, ela prevê para o futuro, assim, ainda mais com a Cristina tomando mais à frente, tem algum nicho que vocês pensem em explorar, daqui um pouco um outro tipo de construção, daqui um pouco... Como é que vocês veem o futuro da empresa, assim? Seguir fazendo empreendimentos prédios? Tem alguma coisa que vocês querem mudar? Algum nicho diferente que querem abordar? Eu acho que a gente Ou... ainda está estudando como é que tá o mercado. mercado, como é que vai ficar o mercado, né? Eu acredito que vocês sempre foram muito pé no chão nisso, né? De concluir uma Sim, etapa, concluir uma Exatamente. obra, agora vamos projetar a próxima em cima da demanda. isso. Uma vez eu vi tu falando que tu sempre começa uma obra Quase quando quando a outra outra tá bem acabando. consolidada já, né? Não é de começar duas, três e Não, indo não gosto. conforme... E aí tu já Não, Bem, coloca essa mesma equipe para outra obra, daí, cara, vai fazendo assim Daí pra... eu vou dividindo, uns vão, né, para outro, uns ficam na velha até acabar. porque logo no começo uma obra não demanda Também, tanto, né? Daí não, não, pode porque é deixar um pouco. fundação, né? Sim, é o bruto. Daí já o começo começa com pouca pessoa e até terminar. É É bem legal. interessante essa. E é o que faz você estar tanto tempo no mercado, né? E fazendo um passo Pode depois ser do outro, bem considerado um, projetado. pode ser considerado um diferencial, né? É isso De aí. organização e o cliente vê, bah, os caras entregam, os caras não são aventureiros, né? 30 anos não são 3 anos, né? Não É é verdade. uma coisa 32, curta, né? 32. 32 anos, olha. E já passando pro final, tem alguma dica de algum livro, alguma dica que vocês dão, assim, de filme ou questão de vivência, assim, pra quem tá assistindo, ou o empreendedor que tá assistindo, Um corretores, corretor, um clientes, aprendizado. algum aprendizado assim, ou teve convidados que indicaram livros, teve convidados que deram um exemplo de vida, meu pai me ensinou isso, então tem alguma
Um recado pro Eu pessoal. acho que o mais importante é ficar sempre atualizado no que está acontecendo diariamente nos jornais, ler jornal de outros lugares, que agora é fácil Sim, pela hoje, né? internet, porque é muito dinâmico, sabe? Uma hora é 2 dormitórios que faltam, depois é um dormitório, o apartamento é assim, o assado. Então, inclusive, ver o que está acontecendo nas outras cidades, tipo de construção, que tipo de material que estão usando. Ficar atualizado Eu das acho que é ficar tendências, atualizado sempre. né? É uma dica interessante porque hoje em dia realmente o acesso tá É ilimitado, né? Não tem exatamente. mais, tu busca o Então, que que tu o quer livro, pode ser um livro, outro livro, mais de finanças, mas eu acho que o que acontece no dia a dia é o que é o mais importante. na atualidade, né? Atualidade. E a Tininha tem um Cristina, porque o apelido é Uhum. das Tinha. antigas, né? É, tinha. Tem algum Bah. vá, diz ela. Tem alguma coisa que tu tenha tirado, aprendizado, assim, de alguma É, coisa? por estar com a tua mãe, hoje tem aprendi sempre ser correto, sempre ser organizado. Alguma coisa. Alguma coisa tem no pente aí, né, cara? Eu Uhum. acho, né? Acho que eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai de exatamente isso. A gente sempre foi correto com as coisas, ah, também bem pé no chão, né? Bem Isso. realista. E acho que a coisa que eu mais aprendi na obra como engenheira foi da relação com as pessoas, que é tudo. Tu Lidar com pode de pessoas. lidar com as pessoas. Pode ser em qualquer profissão, né? Se tu não sabe lidar com as pessoas, se tu não aprende a lidar com as pessoas, sempre vai ter alguma dificuldade, né? Mas se tu não aprende isso, acho que A empatia, né? E uhum, daí sempre vai, se não souber lidar, sempre vai acontecer um bloqueio na que a gente brinca, na comunicação. Na Aí comuni- se tu não sabe lidar, Se a a comunicação não estiver comunicação, clara. uhum, porque é É, diferente, tu vai ter que lidar com o fornecedor, depois tu vai ter que lidar com o pedreiro, depois tu vai ter que lidar com o cliente, que Inclusive com dúvida, o corretor, né? O corretor vai te corretor. passar uma sim. proposta, vai dizer sim ou não. Tu não pode ficar 2, 3 dias, não vou, não vou, sabe? Sim, tô pensando, não tô pensando, o cliente na Não, outra ponta não tem esse tempo, né? exatamente. E outra coisa também que a gente preza muito são os fornecedores, né? Aberturas, tem várias coisas que a gente sempre procura pegar o mesmo. sim. Que tu sabe que quando precisar ele vai lá e Da vai assistência, dar né? assistência. Não E outra, adianta. vocês ter o cronograma afiado disso, né, Carmen? E o mais barato nem sempre é o melhor, né? Sim, não, tem que. Qualidade conta É. muito. Assistência e também Assistência. entregar os materiais, né? Certos. É que esse fluxo de entrega de vocês tem que seguir o cronograma da obra inteira, né? Lá na Exatamente. outra ponta tu tem um cliente que tu prometeu entregar em tal data, então tu não tem como esperar o cara da É que às abertura vezes dizer. acontece, né, de ter Alguma atraso. coisa assim, né? Acontece. Faz Ainda mais na parte. pandemia que atrasou tudo, não tem como discutir, né? É. Mas, Isso aí. então, a gente queria agradecer vocês terem vindo aqui, Um bater prazer. esse papo com nós, aprender um pouquinho. E nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Obrigada aí. gente. Obrigada.